Gente mais linda, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência hoje ao nosso devocional. Hoje é Mateus 17, certo? Então vamos lá, fala assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ó, a mesma coisa que Deus tinha falado quando Jesus saiu das águas no Rio Jordão, quando ele foi batizado por João, que eu falei ontem, lembra? Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Gente, sabia que na Bíblia, eu não tenho certeza absoluta, mas os estudiosos, teólogos, eles falam que está escrito 366 vezes a palavra não temas, não tenha medo. Olha que lindo, tipo, um para cada dia do ano e mais uma vez para o ano bissexto, né? Quantas vezes tá, não tenha medo, não tenham medo, não temas, não te atemorize. E quantas vezes a gente deixa o medo tomar lugar na nossa vida, né? E o medo, ele é exatamente o oposto da fé. O medo, a dúvida, a ansiedade, tudo isso é o oposto da fé. Porque quando a gente tem fé e sabe que Deus está trabalhando na nossa vida, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, a gente tem certeza plena e absoluta de que aquilo vai converter, vai reverter para o nosso bem, que Deus está trabalhando em tudo. Deus nunca perde o controle de nada. Ele está no controle de cada área da tua vida, ele está trabalhando nos detalhes da tua vida. Então, não tenha medo. Versículo 8. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Por quê, gente? Porque eles matavam todos os profetas, entendeu? Por que os profetas, Mari? Porque os profetas, eles são aqueles que têm o ministério de falar a verdade, assim, o profeta, né, além de consolar de tudo, eles também confrontam, eles falam a verdade, eles não se corrompem, os profetas verdadeiros. Lembra que João Batista, ele teve a cabeça decapitada, por quê? Porque ele não puxou o saco do rei, o rei Herodes queria que ele aprovasse a relação dele de adultério com a cunhada dele, e João falou: não, você sabe que isso é errado, não vou, tipo assim, João não se corrompeu. João preferiu agradar a Deus do que agradar o rei, do que agradar os homens. E é isso que a gente tem que se perguntar muitas vezes, gente, quando a gente faz alguma coisa: quem que eu tô procurando agradar? A Deus ou aos homens, né? A gente tem que se preocupar em agradar a Deus, a gente tem que se preocupar em receber o like de Deus. A gente fica às vezes tão preocupado, né, de receber o like no Instagram, o like no YouTube, o like no Facebook, o like não sei o quê. O que importa receber o like das pessoas se a gente não estiver recebendo o like de Deus? Porque ele conhece o nosso coração, então importa muito mais agradar ele do que agradar qualquer outra pessoa antes. A cura de um menino endemoniado, versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Porque Jesus tinha ensinado tanto, né? Tinha dado tanto poder para eles, como deu para nós também. Esse mesmo poder, a mesma ousadia para curar pessoas, para fazer as coisas, e a gente fica
e esperando, sempre postergando, esperando estar perfeito, achando que não é capaz. E nós não somos capazes mesmo, gente. No nosso nome, na nossa força, a gente não é capaz. Mas no nome de Jesus, a gente pode todas as coisas. No nome de Jesus, tudo é possível, a gente é capaz de tudo, no nome dele, por amor do nome dele ele faz. Quando a gente somente abre a nossa boca, a gente só tem que fazer a nossa parte. A gente abre a nossa boca e Deus faz o resto, mas não se calhe, não deixa de fazer o bem que você pode fazer e não deixe de ajudar pessoas que você pode ajudar, não deixe de edificar a vida, sabe? Não deixa a tua vida passar nessa existência aqui sem você fazer bem para a humanidade. Então, que graça que tem a gente passar por essa vida sem fazer uma diferença na humanidade, né? No reino de Deus aqui na terra, sem estabelecer o reino dele aqui na terra. Versículo 18. Jesus repreendeu o demônio. E saiu do menino, daquele momento em diante ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, ou seja, a esta montanha, vá daqui para lá, e ela irá. Nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, essa espécie de demônios, né? Então, olha isso, gente. Mostarda era a menor de todas as sementes do planeta. E ele falou assim que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode transportar uma montanha. Imagina, o que mais que a gente pode fazer? Que Jesus falou que nós poderíamos fazer coisas maiores do que ele fez. Olha isso, maiores do que ele fez. Olha tudo que ele fez. Então, assim, pedir para Deus, né, que aumente a nossa fé e tá constantemente ouvindo a palavra, porque a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso que você está fazendo agora, esse tempo que você está tirando agora para ouvir a palavra de Deus, isso está aumentando a tua fé. E é o nosso alimento, é o nosso pão diário, né? Assim como a gente precisa do alimento diário físico, todos os dias a gente precisa do alimento espiritual também, que é muito mais importante ou tão importante quanto, né? 22. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. O imposto do templo. Versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando: o que você acha, Simão? De quem são os reis da terra? É de quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos? Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Olha que interessante, gente, que Pedro chegou em casa, nem precisou falar nada, Jesus já sabia o que tinha acontecido, né? Porque eles pagavam o imposto. Aí Jesus falou assim: de quem que eles cobram impostos? Dos filhos ou dos outros? De quem os reis da terra cobram impostos? Um rei, gente, ele não vai cobrar imposto, né, do seu próprio filho. Ele cobra das pessoas, imposto do templo. E Jesus é o filho, então ele não teria, filho de Deus, então, e os discípulos também. Então eles não teriam que pagar o imposto. Mas Jesus falou: mas para que eles não se escandalizem, vamos pagar, entendeu? Então vai lá no mar, joga o anzol e você vai puxar um peixe. A hora que você abrir a boca dele, vai estar lá uma moeda de 4 dracmas. Então você pega essa moeda e paga por o imposto meu e o seu, né? Por quê? Para não causar escândalo. Eles eles precisavam pagar? Não precisavam. Então tem muitas coisas que às vezes a gente pode fazer, mas que a gente não precisa fazer para não trazer escândalo para as pessoas que não têm maturidade espiritual ainda para isso, o que Paulo fala lá, né? Mais para frente a gente vai ver que dos fracos e dos fortes na fé. E ele fala: aquele que come não julga aquele que não come, que ele fala de alimentos sacrificados aos deuses, né?
aos demônios, na verdade. Aquele que come não julga o que não come, o que não come não julga o que come, porque ambos estão fazendo para o Senhor, estão fazendo com fé. Então tem coisas que a gente pode fazer, sim, que é pecado? Não, não é. Mas tem coisas que vai escandalizar aqueles que são fracos na fé, aí a gente evita fazer, né, para não trazer escândalo, como Jesus fez. Não precisava pagar o imposto, mas também vamos pagar só para não causar escândalo neles, né, por amor aos outros. Então é isso, gente, bem curtinho o capítulo de hoje, né, e vamos orar então para a gente concluir esse devocional. Paizinho querido, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor está constantemente nos ensinando, nos enchendo da tua presença. Como foi lindo o meu devocional contigo nesta manhã, Senhor, quando eu acordei. Quantas coisas lindas o Senhor falou. E eu sei que o Senhor está falando com o teu povo agora, com as pessoas que estão ouvindo esse devocional, essa oração neste momento. Eu peço que neste momento o Senhor venha ministrar o coração de cada pessoa que está ouvindo esse devocional, Senhor. Que o Senhor venha trazê-los para cada dia, cada vez mais perto do Senhor. Senhor, assim como Jó falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, que assim nós sejamos, que a gente não te conheça apenas de ouvir falar, mas que os nossos olhos espirituais possam te ver, Senhor. O Senhor se alegra da integridade, da honestidade, da limpeza de coração, Senhor. Não adianta querermos ser religiosos, orarmos bonito, fazermos uma oração eloquente diante das pessoas ou para querer impressionar o Senhor. Nós não temos como impressionar o Senhor. O Senhor conhece o mais profundo da nossa alma, Deus. O Senhor conhece quando estamos sendo religiosos ou quando realmente estamos conversando com o Senhor, estamos tendo intimidade com o Senhor. Pai, nesse dia eu peço no nome de Jesus que o Senhor venha e coloca uma brasa, Senhor, acesa nos nossos corações, coloque uma chama ardente de amor por Ti, de saudades de Ti, Senhor, de vontade de estar na Tua presença, dá-nos fome e sede da Tua presença, Senhor. Às vezes estamos preocupados com tantas coisas, ansiosos com tantas coisas, buscando e correndo atrás de tantas coisas, quando a Tua palavra diz, o próprio Jesus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tua palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Senhor, é lindo isso, porque quando o Senhor fala todas as coisas, são todas as coisas. O Senhor conhece os detalhes do nosso coração, os nossos desejos, Senhor. O Senhor conhece detalhes dos nossos desejos, daquilo que nos alegra, daquilo que nos agrada, porque foi o Senhor que colocou em nós esses gostos. Senhor, como eu costumo dizer, o Senhor não coloca em nós um desejo ardente no nosso coração sem antes colocar em nós a capacidade de realizar isso, e se não fosse para o Senhor nos dar, nós só temos que fazer a nossa parte, Paizinho. A Tua palavra diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós podemos transportar uma montanha, Deus. Então, quantas outras coisas nós podemos fazer? Então, nesse dia, nós te pedimos, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé, ajuda-nos, Deus, remove do nosso coração, da nossa mente, Senhor, do nosso intelecto, da razão, remove toda dúvida, Senhor, todo pensamento racionalista, remove todo medo, tudo que não provém do Senhor, e no lugar disso, encha de fé, Deus. Sabemos que é impossível entender o mundo espiritual, entender o Teu reino pela razão, Senhor, mas é pela fé, e a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. A Tua palavra diz que é impossível agradar o Senhor sem fé. Sem fé é impossível te agradar. Senhor, então aumenta a nossa fé nesse dia, leva-nos para mais perto de Ti, para um relacionamento íntimo e verdadeiro contigo, íntegro, Senhor, que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, que onde a gente chegue, o céu chegue junto com a gente, a Tua paz chegue junto com a gente, Senhor, que a Tua presença chegue, que as pessoas possam ver algo diferente em nós, possam sentir algo diferente ao estarem na nossa presença, que é a presença do Teu próprio Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo, convença-nos, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, como diz a Tua palavra. Perdoe os nossos pecados conscientes e inconscientes. Gera-nos arrependimento verdadeiro, Senhor, pelos nossos pecados. Coloca em nós nojo, Senhor, pelo pecado. Põe nojo mesmo, Deus, que coloque em nós repulsa, uma repugnância por aquilo que é pecado, por aquilo que não vem do Senhor, por aquilo que não agrada ao Senhor, que não alegra o Teu coração. Hoje nós lemos de novo que o Senhor falou para Jesus:
este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ouçam-no. Senhor, queremos que o Senhor diga isso de nós também, Senhor. Queremos que o Senhor também se alegre com a nossa vida, com o nosso caminhar, com o nosso andar, com o nosso falar aqui na terra. Nos reveste com as tuas armaduras nesse dia, Paizinho, a nós, as nossas famílias, as nossas casas, Senhor. Abençoe os nossos bens, abençoa, multiplica para a honra e glória do teu nome. Dá-nos sabedoria para administrar e generosidade conforme o teu coração para ajudarmos aquelas pessoas que o Senhor tocar no nosso coração para nós ajudarmos, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos dos apegos, Senhor, e leva-nos a confiar cada vez mais no Senhor, na tua provisão, nas tuas respostas, nos teus cuidados, Senhor, sabendo que o Senhor conhece o íntimo do nosso coração e dos desejos do nosso coração, e que o Senhor faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Paizinho, reveste-nos com as tuas armaduras, calça os nossos pés com o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Dá-nos a espada do Espírito, que é a tua palavra, o escudo da fé com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Reveste-nos, Senhor, coloca em nós o capacete da salvação, leva todos os nossos pensamentos, sentimentos, ideias, sugestões, lembranças, criatividade, todo ouvir, o ver e o falar cativos à obediência de Cristo. Coloca em nós o cinturão da verdade e a couraça da justiça, Senhor. Ajuda-nos a sermos justos, íntegros, Pai, e perdoa-nos, limpa-nos completamente nesta manhã, Senhor. Como nesta manhã eu fiz a Santa Ceia, o memorial, Senhor, como o Senhor pediu, fazer isso em memória de mim. O pão e o vinho, Senhor, representando o teu sangue e o teu corpo, uma renovação da aliança, Senhor, um memorial que o Senhor nos pediu. Senhor, renova a cada dia a nossa aliança contigo, renova a cada dia o nosso amor por ti. Senhor, aqueles que perderam o primeiro amor, que o Senhor esteja restaurando, Senhor, que o Senhor esteja restituindo tudo aquilo que nós perdemos, Pai, para a honra e glória do teu nome, que a tua face, que o teu rosto, que a tua glória resplandeça sobre nós. Dá-nos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor não é medo, Senhor, é respeito, é reverência, é zelo pelo Senhor. Dá-nos o temor do Senhor, dá-nos sabedoria em todas as áreas da nossa vida, Senhor, para que nós façamos segundo a tua vontade, que todos os nossos caminhos sejam agradáveis ao Senhor. A tua palavra diz que quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, o Senhor faz com que até os seus inimigos tenham paz com eles. Senhor, que assim seja, Senhor, os nossos caminhos, todos os nossos caminhos agradáveis ao Senhor, que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhe para trás, mas que a gente siga firme olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, Paizinho. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.